Bom dia, irmãos, graças e paz. Tudo bem com vocês? Mais uma escola dominical nesse domingo de maio, onde nós estamos falando sobre discipulado, falando sobre mentoria, sobre maturidade e, acima de tudo, sobre uma vida com Deus, sobre uma vida de uma espiritualidade mais profunda, mais consistente, onde somos edificados através desse chamado de uma forma muito consciente, de uma forma muito madura. Então, nós hoje vamos falar sobre as características que levam um crente, a partir do momento que ele se converte e passa por esse processo de maturidade, onde o objetivo é chegar a uma determinada estatura. Nós viemos falando disso, crescei em estatura, em graça diante do vosso Deus. E é isso que a palavra fala em Colossenses. Vai falar sobre um corpo, um edifício que é bem ajustado, é solidificado, crescendo, sendo edificado por uma base sólida, muito sólida. E nessa manhã nós vamos falar sobre a mobilização, de como nós podemos mobilizar pessoas para estarem se engajando no trabalho, sendo envolvidas no trabalho, de servir a Deus. Na semana passada falamos sobre liderança servidora. A ideia é de que nós entendêssemos ou colocar claro isso para cada um de vocês, que a liderança na perspectiva bíblica, ela é uma liderança que serve. Ela tem a sua base, a sua espiritualidade pessoal de forma profunda, algo que é diário, é prático, não é uma coisa teórica, não é apenas uma vida cristã sustentada apenas em informação ou teologia ou teorias, mas, acima de tudo, uma vida cristã onde ela é sustentada por uma prática de fé. Ela é experimentada, ela é vivida e, por isso, ela se torna consistente. E os outros dois pilares, quando nós temos Deus no centro, a espiritualidade madura, uma espiritualidade saudável, consistente, uma base sólida da nossa espiritualidade, nós então servimos e promovemos transformação. Não apenas somos transformados, mas nos tornamos canais de transformação. E uma coisa não precisa terminar para que a outra aconteça. Na medida que nós vamos servindo, nós vamos nos transformando e também somos canais, instrumentos de transformação. Nós não precisamos estar prontos 100% para que a obra do Senhor seja feita e seja realizada. Pelo contrário, na medida que nós vamos realizando a obra, as coisas vão acontecendo. Assim aconteceu com todos os líderes. O grande líder, Moisés, ele também, na medida que ele foi libertando o povo, ele também foi sendo libertado de uma série de coisas. O chamado acontece, Deus vê o que se passa no coração dele, e a partir daí, então, dessa espiritualidade profunda que ele tem, quando esse desejo de servir a Deus, vai promovendo transformação, libertação, numa liderança extremamente voltada para Deus, extremamente saudável,
abençoada e abençoadora e ao mesmo tempo recebendo toda essa graça, essa virtude que vem de Deus. Então hoje a gente vai falar sobre mobilização, né? Essa mobilização, ela é fundamental para que possamos envolver outras pessoas também no trabalho ao Senhor, no serviço ao Senhor. Já falamos algumas vezes sobre esses valores fundamentais que temos, mas não custa nada a gente revê-los, né? O valor fundamental é que Deus procura homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, que compartilhem visão, estabeleçam metas, mobilizem o corpo de Cristo e vençam obstáculos com a finalidade de alcançar as nações para Cristo Jesus. Então, tem a primeira coisa que eu gostaria de colocar já um vídeo, né? Colocando aqui um vídeo para ilustrar para vocês o que não deve ser feito com relação a você estar fazendo na igreja com relação a ministérios. O foco é muito importante, entender o seu chamado, a sua vocação, para que a visão aconteça é muito importante, né? Observe aí o vídeo. This is a sing-along. If you'd like to sing along, you're welcome. The words are real simple. Hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger 7 times, okay? You ready? Here we go. The sing-along part, you're supposed to be singing along. Now! Hey! Thank you. They love you. Take a bow. Take another one. Então, como vocês viram, o conceito bíblico de liderança é outro, completamente diferente. Você pode ser um homem banda, uma mulher banda que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, vai virar o seu ministério, vai ser uma geringonça, o ministério da geringonça, um ministério de tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não vai dar bem. Então você tem que ter saber o que você toca bem, qual o seu instrumento, no que você é bom. Então é o maestro e a sua orquestra, não é verdade? Então assim nós vamos definindo você tem um pastor que é o maestro, coordena todos os instrumentos e cada um no seu tempo certo, no seu chamado, na sua vocação específica, com as suas características, de uma forma harmônica, para que toda a melodia, ela possa ser ouvida com graça, ela não seja simplesmente uma coisa. Então, na igreja, a gente precisa entender isso, e a gente precisa funcionar, cada um na sua especificidade, no seu chamado. E a gente aqui levantar o exemplo de Neemias, que durante toda essa semana que passou, e até um pouco da semana passada, no sábado retrasado, sem ser ontem,
No sábado retrasado começamos a falar sobre construção, construir, reconstrução, baseado em Neemias, que é um mobilizador por excelência, né? Como ele mobilizou o povo para fazer em 52 dias algo que eles pensavam ser impossível. Então, o exemplo de Neemias é fundamental. Vamos observar algumas dessas características. A primeira coisa, compartilhar a visão de Deus. Neemias capítulo 2, versículo 17. Então eu lhes disse, bem vedes vós, ó triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então, a gente precisa compartilhar a visão de Deus. Então eu lhes disse. Então, Jeremias passou aquilo que ele estava sentindo no seu coração como homem de Deus, e ele começa então a liderar, né? Ele sai da sua inércia e ele começa a fazer uma mobilização de pessoas, a montar a sua equipe para que estivesse junto com ele, e porque ele sabia que ele não poderia fazer aquela obra sozinho. E Deus era com ele que ele fez essa obra, restauração dos muros, a reconstrução dos muros em 52 dias, mesmo com adversários, mesmo com inimigos. Então, algumas coisas, alguns desses princípios, eles são fundamentais para a reconstrução, para o trabalho em equipe, né? Para que a gente entenda que discipulado é trabalho em equipe. Discipulado, quando a gente fala na igreja, eu vou fazer discipulado, eu vou para o discipulado. Discipulado é uma visão, é muito mais do que simplesmente você ir participar de uma reunião. Então, as reuniões, as células, os grupos familiares, o culto, as atividades na igreja, os ministérios que são desempenhados na igreja, eles fazem parte de uma visão maior, que é a visão de discipulado, que nada mais é de que consolidar as pessoas, trabalhar nesse processo de consolidação até que elas possam ser autônomas na fé, né? Autônomas no sentido de não precisar mais daquele leitinho espiritual. É lógico que vai continuar precisando de mentores, de discipuladores, de pessoas que estejam ao seu lado, fortalecendo a capacidade de continuar nessa trajetória, mesmo quando nós chegamos a um patamar de liderança já reconhecida. Nós precisamos de pessoas que sejam mentores nossos, que estejam conosco, pessoas que nos auxiliem na caminhada, porque sozinho nós não devemos caminhar. Esse é um grande problema na igreja. Muitos caem porque estão sozinhos e acham que podem conseguir resolver as coisas sozinhos. A igreja é corpo. Uma outra coisa que Neemias fez, né, logo em seguida, depois de compartilhar a visão, foi demonstrar o envolvimento de Deus. Então, eu lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Então, em Neemias 2,18, claramente, porque era impossível que o rei, que Ciro, pudesse estar sendo com Neemias se não fosse uma ação totalmente sobrenatural de Deus. Uma pessoa de extrema confiança de Deus, do rei, né, de um homem de Deus que buscou em Deus a permissão, a aprovação do rei, e isso foi dado a ele, e não somente a aprovação do rei, mas o rei o abençoou na sua partida, para que concedeu muitos favores, material, pessoas, né, condição para que tudo fosse carregado em quilômetros de distância, uma viagem que precisava de uma logística de guerra, né, e ele conseguiu tudo isso além da aprovação. Então Deus estava no negócio, e ele demonstrou o envolvimento de Deus na sua causa. Ele soube transmitir isso para o povo, para aqueles que estariam retornando para Jerusalém e participando da reconstrução do muro. Terceira coisa, compartilhando a responsabilidade, né? Então, Neemias 3, 28 e 29 diz: para cima da porta dos cavalos fizeram os reparos os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Então, a necessidade de compartilhar, né? Compartilhar
responsabilidade. Não tome tudo para si, né? Porque senão você vai se afadigar e não vai conseguir fazer absolutamente nada. As responsabilidades, elas precisam ser compartilhadas, né? E uma outra coisa, encorajamento constante, né? Olhei, levantei-me e disse aos nobres, está lá em Neemias 4,14, aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, sempre dando uma palavra de encorajamento, isso é fundamental. Líderes que não encorajam, né, líderes que são pessimistas, eles são péssimos líderes, né, são líderes negativos. Líderes, para serem bons líderes, eles precisam encorajar as pessoas, desafiar as pessoas, assim como Deus nos faz. Em Neemias, capítulo 4, verso 23, encontramos uma outra característica que é o exemplo pessoal dele. Dessa maneira, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com a arma à sua direita. Então, desta maneira, nem eu, nem meus irmãos. Tem que ter exemplo pessoal, tem que ter referência. Não é só falar, não é só dizer para fazer, é fazer junto, é estar junto. Mais do que fazer junto, é fazer antes, né? Então, um líder, um bom líder, um líder legítimo, ele não simplesmente diz que faz, ele faz, ponto final e acabou. Uma outra característica em Neemias 6,11 é que ele era uma liderança corajosa. Então nós precisamos de referências de pessoas que sejam corajosas. No discipulado, a gente fala sempre isso. Como é que eu vou fazer o discipulado para algo demonstrar uma coisa que, quando a palavra de Deus nos desafia a sermos corajosos, ousados, porque o Espírito do Senhor, né, ele está sobre nós. E ele nos deu ousadia, amor e equilíbrio, moderação. Ousadia. Então a liderança, ela precisa ser corajosa. Neemias 6,11 diz, eu porém respondi, um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. Era o temor a Deus. Que ele era um homem como eu fugiria, eu não fujo de absolutamente nada. Nada que o homem possa me fazer. Eu não fujo de nenhuma circunstância. Eu enfrento as circunstâncias, mas Deus eu temo. Então, ele estava dizendo que ali era o temor a Deus que estava acima de todas as coisas. Uma outra característica de Neemias era que ele sabia celebrar vitórias. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e constituí 2 grandes companhias para darem graças e andarem em procissão. Uma das quais foi para a direita sobre o muro. A outra companhia dos que davam graças foi para a esquerda, seguindo-os eu com a metade do povo. Neemias 12, de 31 até 38. Então era uma celebração da vitória. Quando nós vamos ao culto, quando nós celebramos o culto, nós precisamos entender que o culto é a celebração da vitória da vida que temos em Cristo Jesus. Quando o Senhor é por nós, quando o Senhor trabalha a nosso favor, o Senhor nos dá força, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos encaminha. Então, todos aqueles atributos que conhecemos de Deus, do Deus que é o eterno, que é o Altíssimo, que é o Deus da vida, que é Deus sobre todas as coisas, o nosso Criador, Criador de todo o universo. Nós celebramos a vitória que temos nele porque a nossa confiança está nele. E os resultados dessa mobilização efetiva que os bons líderes fazem, né? O resultado é que você obtém uma ampla participação, obreiros altamente comprometidos, engajados, né, sabendo o que estão fazendo, porque eles discernem qual é o chamado deles, né? E um projeto foi completado para quem? Para a glória do homem, não para a glória de Deus. Então, isso é importantíssimo, né? Algumas dessas características aqui, se soubermos colocar em prática, nós teremos sim uma igreja relevante, consistente, saudável. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a arte de delegar, né? Qual é a primeira fase da arte de delegar? Estabelecer alvos claros, né? Foco em alvos claros e resultados esperados. Isso tem que ser comunicado de forma bem clara. A igreja precisa saber disso, né? Quais são? Pastor, onde nós queremos ir? O foco é esse, o resultado que a gente espera é esse. Então, a fase 2 é colocar esse plano em ação.
discussão de possíveis abordagens e passos específicos. Então, todas as decisões que eu tomo no colegiado, de forma que todos participem da decisão, envolvidos, que se sintam parte, né, os líderes se sintam parte das decisões que foram tomadas. É importantíssimo que isso aconteça, que a decisão não seja simplesmente do pastor, uma decisão única, porque você não envolve as pessoas nesse engajamento, na participação das decisões, dos projetos que estão sendo realizados na igreja. Então, se discute possíveis abordagens de todos os passos específicos, isso a gente faz juntos. A fase 3 é a provisão de suporte, né, dando apoio adequado para a realização do trabalho. Mover os meios necessários para que aquele trabalho, né, ou aqueles trabalhos desenvolvidos por cada ministério, de ações específicas na igreja, eles possam ser concretizados. A fase 4 é a prestação de contas, monitoramento e acompanhamento. Não é só a prestação de contas que os ministérios, coordenadores dão ao pastor e à igreja, né, mas também o pastor dando satisfação, prestando contas à igreja de tudo aquilo, recursos, né, recursos financeiros, recursos humanos, todas as ações da igreja, acompanhamento para ver se está dando resultado. Se não está dando resultado, precisa reunir novamente a liderança da igreja, rediscutir, e para que se otimize as ações e que a igreja ela seja esclarecida a respeito de tudo aquilo que tem sido feito na igreja e por quê. Então, eu gostaria de passar aí, nesse finalzinho de escola dominical, mais um workshop para você e mais um trabalho, né, para você fazer em casa. Então, algumas perguntas. Das 4 etapas da delegação, qual você considera ser a mais forte e qual a mais fraca na sua liderança? Faça esse exercício, avalie-se. Que ações práticas você pode realizar para desenvolver a sua habilidade para delegar? Se você não sabe fazer isso, eu mesmo estou aqui para poder lhe ajudar um pouco, né, e tirar as suas possíveis dúvidas. E quais são as responsabilidades requeridas para alcançar sua visão e quais delas você pode delegar a outros membros da sua equipe? Se você ainda não tem uma equipe, né, isso é um ponto a ser chamado a sua atenção, porque na realidade todos devem estar, todos são vocacionados e devem estar consolidando a sua visão. Como nós vimos lá no início, que você não seja um homem banda, uma mulher banda, que tenta tocar um monte de coisa ao mesmo tempo, trabalhando em vários ministérios, mas que você esteja focado no seu chamado, entendendo qual é o seu chamado, aonde você é mais fraco, aonde você é mais forte, né? No que você é apaixonado por fazer. E aí então você se dedicar a isso, você começar a criar projetos e desenvolver esses projetos, mobilizar pessoas, né? Envolver, aí contactar o pastor, falar assim, pastor, eu tenho isso e tal, eu gostaria de desenvolver, então junto com o pastor desenvolver esse trabalho e você começar a formar equipe. E aí então você vai estar desenvolvendo lideranças, mas não chame pessoas que estejam dispostas a trabalhar naquele chamado junto com você. São pessoas que você vai tirar de outro ministério para você envolver no seu ministério e trazer mais uma... Não, procure pessoas que elas não têm um envolvimento já com outras atividades, nem outros ministérios na igreja. Procure pessoas que elas ainda estão se descobrindo e elas vão ter mais tempo, mais dedicação, e pessoas que estejam identificadas com as atividades que você vai realizar no seu chamado e no seu ministério. Então, para a gente terminar, Deus está à procura de homens e mulheres que mobilizem o povo de Deus para estabelecer o reino de Deus na terra. Não é somente o pastor, irmãos. Não é somente a pastora. São líderes. As igrejas que são relevantes, elas têm líderes, que elas são lideranças mobilizadoras. Então, não fique imóvel. Pelo contrário, permita que Deus haja na sua vida, utilize o seu dom, o seu talento, a sua vocação, que você possa ter sido edificada com essa escola dominical e que você seja não apenas um participante, não apenas uma pessoa que realiza alguma tarefa na igreja e o faz muitas vezes por realizar, porque delegaram esse comando para você,
mas que você também seja um mobilizador, uma mobilizadora, que você faça sabendo o que está fazendo e mobilizando outras pessoas, permitindo que o Espírito de Deus possa trazer luz, clareza, né? E na sua vocação você possa ter a sua criatividade desenvolvida, né? Os seus dons, na medida que eles são praticados e exercitados, você amadureça nessa fé, você então seja mobilizado e mobilizando outras pessoas para estarem junto com você, construindo essa igreja linda e maravilhosa do Senhor. Eu espero que tenha sido bênção essa escola dominical, e você tenha um domingo abençoadíssimo na presença do Senhor. Não se esqueça, estaremos juntos nesse domingo às 19 horas, hoje às 19 horas, e com mais um culto de adoração ao Senhor, com uma palavra tremenda, vinda do céu, vinda do Senhor, do altar do Senhor sobre a sua vida. Chame outras pessoas, convide outras pessoas para estarem junto. Eu tenho certeza que elas serão muito edificadas, principalmente pessoas que elas não conhecem o Senhor, para elas terem uma palavra de esperança, uma palavra onde possa trazer luz sobre a sua vida, libertação, né, salvação, edificação. Não deixe de estar junto conosco hoje no nosso culto às 19 horas. Né, estaremos aqui no canal do YouTube da Igreja Metodista Central em Barra do Piraí. Um domingo abençoado. Até a noite, se Deus quiser, no culto. Beijo no seu coração. Fiquem em paz.